Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Amados, quando eu vinha meditando e orando a respeito do tema que eu iria trazer nessa noite, então eu pensei em vivendo os sonhos de Deus. Vivendo os sonhos de Deus, assim como esse louvor, a manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas, recebendo a revelação, o entendimento, a ponto de declararmos: eu vou construir uma obra sobre o fundamento que o Senhor já tem colocado. Eu vou construir. Até eu pedi para o Paulino esse louvor agora, para que nós estejamos nesse espírito. E quando então eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe uma palavra de gratidão. Gratidão é esse espírito que nós devemos ter, sim, sempre, quando, em especial, no momento que estamos vivendo, como período de dezembro, final de ano. Eu sei que foi um ano totalmente diferente, atípico. Um ano totalmente diferente, atípico dos demais. Com certeza, ninguém imaginaria os dias que nós viveríamos no ano de 2020. Mas, se nós fizéssemos uma enquete aqui em nosso meio, nós iríamos encontrar alguns grupos de pessoas onde classificariam esse ano. Alguns como bons, outros como um ano da sobrevivência, e até alguns como um ano difícil, um ano ruim, de isolamento, de perdas materiais, inclusive perdas humanas, enfim. Haveria diferentes grupos aqui nesse contexto. Mas eu quero te dizer, amado, que você está aqui não por acaso. Você está aqui não por acaso. O Senhor não errou o tempo e a hora da sua existência. Você não está aqui por acaso, nesse dia, nesta hora, nesse momento, e nós meditando sobre esta verdade, sobre a palavra do Senhor. Porque não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, a palavra de Deus em João 13:7 diz assim: o que eu faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Isaías 43:13 diz assim: eu sou, o grande eu sou, agindo eu, quem o impedirá? Você recebe? Você recebe? É o Pai que te ama, que tem olhado por você, sabe e conhece todas as circunstâncias que você está vivendo. Jeremias 1:7 diz assim: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Você tem propósito. Fala para o teu irmão: você tem propósito. O Senhor te fez nesses dias, nesta hora, nesse momento, nesse contexto que estamos vivendo, porque há uma construção a ser feita, há uma construção a ser realizada, materializada, e Deus fez você para fazer uma parte dessa construção. O fundamento já está posto, a pedra angular já está colocada, e nós precisamos edificar, construir. E Deus planejou você, projetou você,
para os dias em que você está vivendo, nesse contexto, para dar continuidade a essa obra. Amados, ainda esse ano eu tive uma oportunidade de terminar mais uma pós-graduação, e no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, eu escolhi um tema em que eu tive que buscar um pouquinho mais compreender a respeito do comportamento humano. E quando eu comecei a estudar e pesquisar, desde os mais antigos registros da humanidade, fosse por escultura, pintura, figura, gravura, ou até mesmo escrita, sempre o homem tentou manifestar esse registro, um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Sempre foi assim, até nos dias de hoje. Um estado de consciência plenamente satisfeita. E que nós denominamos esse estado de consciência plenamente satisfeita de felicidade. Felicidade. O homem, então, naturalmente, ele busca registrar esse estado de plena satisfação, que nós denominamos felicidade, naturalmente ele busca registrar, ou qualquer coisa que afronte esse estado de consciência plena de satisfação, ele também tenta registrar. E é fácil a gente identificar isso. Quando eu e você se encontramos como amigos, sentamos num jantar, nós estamos passando alguns momentos de felicidade e alegria, alguém já não levanta pegando o celular para tirar uma selfie? Alguém já não levanta para tirar? Vamos registrar isso daqui? É natural do homem. Talvez isso explique porque Deus nos criou assim. Porque é da natureza do homem ser feliz. O homem foi criado, Deus criou o homem para que fosse feliz. Ele estivesse plenamente satisfeito. E está no gênese do homem, essa busca da felicidade. E nós precisamos entender que essa busca da felicidade, até hoje, é natural do homem. Nós vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, tudo com um propósito de sermos felizes. E agora, em especial, nessa época do ano, dezembro, nós já vem em nossa mente presentear os amigos, presentear as pessoas que amamos, presentear as pessoas importantes que nós tivemos relacionamentos. E olhando um pouquinho esse contexto, eu fui pesquisar no dicionário a palavra, o que é presente. Eu não sei se vocês já tiveram vamos dizer assim, esse interesse, mas segundo o dicionário, presente é tudo aquilo que se oferece a outro indivíduo com a intenção de fazer este mais feliz, em sinal de atenção, honra, confiança, amor ou amizade, e que seja de forma espontânea e gratuita, sem requerer algo de retorno. Olha que interessante. O presente tem que ser algo voluntário, espontâneo. O presente ele tem um propósito de nos conduzir à felicidade, mas ele é algo dado sem que requeiremos alguma coisa em troca. É algo que eu dou. Mas analisando isso, nós precisamos entender que presente existe as suas propriedades, as suas características. Quais são? Ele tem um valor e ele tem um propósito.
ele tem um valor, ele tem um propósito. É lógico que, se eu quero presentear uma pessoa mais importante, eu vou pesquisar a respeito daquela pessoa, qual a necessidade daquela pessoa, e eu vou buscar então satisfazer uma deficiência, uma necessidade daquela pessoa, com o propósito de levá-la à felicidade. Captaram? Todavia, é algo que eu vou pesquisar, vou me dedicar, vou aplicar recurso para comprar aquele presente e vou entregar esse presente à pessoa para que esse propósito seja alcançado. Agora é interessante nós entendermos que, se eu me aplico a pesquisar qual é a necessidade do Dorival, eu vou lá saber, poxa, o Dorival está sem camisa, está precisando de camisa, né, Dorival? Eu procuro, me empenho para saber qual é o número do Dorival, procuro saber qual é a cor da camisa do Dorival, o jeito que ele gosta, a marca que ele gosta. Eu vou comprar e vejo, é uma cara a camisa, é cara. Mas se a pessoa é uma pessoa de autoestima para mim, eu vou sacrificar, vou comprar e vou me empenhar de entregar esse presente, porque eu quero que esse presente alcance um propósito. Agora eu vou lá na casa dele, entrego, ele se alegra comigo, ele desembala aquele presente, né? Ele olha, puxa, é a camisa que eu queria, era a camisa que é do meu jeito, é do meu número. E então ele se alegra com aquele presente, ele desembala, põe do lado, e daí nós vamos tomar um café junto, tal. Ok, cumpri com aquilo que eu desejava. Fui lá e presenteei o Dorival. Passam uns dias, por alguma razão, eu volto lá na casa do Dorival. E quando eu entro na casa do Dorival, o que eu vejo? Aquele presente desembalado e colocado do ladinho lá. Quem já presenteou alguém aqui? Acho que todo mundo já presenteou alguém. Nós vimos aqui pela definição do presente, que presente é algo que a gente dá sem esperar nada em troca. Mas eu quero, nessa noite, buscarmos entendermos alguma coisa a respeito de presente. Presente realmente eu dou sem esperar nada em troca. Só que quando eu creio que o presente que eu estou dando é para um propósito, eu crio uma expectativa de que esse propósito vai se cumprir. E se a intenção do presente é que gere felicidade no Dorival, a minha expectativa é de que o Dorival seja feliz com o presente que eu dou. Agora, quando eu percebo que esse presente está sendo colocado de lado, não está sendo usado, essa frustração é grande em mim. Queridos, eu quero montar aqui uma linha de raciocínio com você. Eu me lembro quando eu era criança, um pouco menor, não faz muito tempo assim, o meu pai era exigente comigo. Meu pai era exigente. Pastor Samuel, ele me cobrava matemática, tabuada, era duro. E ele era severo. E ele pegava uma folha de papel e ele enchia aquela folha de papel. Com as continhas de aritmética, lembra? A Dorival lembra. E a tabuada era o que pegava. Mas ele me exigia, ele me cobrava, ele me dava tempo para mim estudar e alcançar os resultados. Mas eu me lembro também que nessa época do ano, dezembro, era o momento que nós íamos no colégio, nós recebíamos o boletim. Talvez os mais novos não sabem o que é isso.
mas era uma espécie de uma cartolina, um papel mais grosso, aonde nós tínhamos lá as matérias aplicadas, as médias alcançadas por bimestre e a média final, e embaixo o resultado. E quando eu olhava, Vladimir, aprovado, amados, o colégio era uns 2 quilômetros da minha casa, mas eu saía daquele colégio flutuando. E sabe qual era a vontade, o desejo que ardia no meu coração? Estar na presença do meu Pai, porque eu queria pegar aquele resultado, que era uma expectativa criada por Ele a meu respeito, e eu sabia que essa expectativa do meu Pai foi alcançada. Então eu tinha a alegria de pegar aquele boletim e chegar na frente do meu pai e dizer assim: Pai, valeu a pena o Senhor ter puxado a minha orelha, o Senhor ter exigido que eu estudasse matemática, aprendesse a tabuada do 7, e eu estou aprovado. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Hoje eu sei que ele está salvo com o Senhor, mas foi uma lição tremenda para a minha vida, que resultou, ali eu entendi os benefícios das orientações do meu pai. Então, presente é uma manifestação, existe propósito e existe expectativa. Eu queria que os irmãos da projeção colocassem Isaías 9:6. Isaías 9:6. Amados, Isaías 9:6. O profeta Isaías, 750 anos antes daquilo que ele profetizou, mais ou menos 750, né, Eliseu? Mais ou menos 750 anos, ele profetizou no meio da cidade de Jerusalém. Olha só que lindo o que ele profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome já é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Amados, quando nós falamos de presente, eu quero dizer para você, hoje nessa noite, que o melhor presente o Senhor já nos deu. Ele que nos gerou, Ele que nos criou, Ele sabe de de tudo aquilo que nós necessitamos para que sejamos felizes. Amados, e para a gente entender esse presente de Deus, nós precisamos entender quais eram os propósitos de Deus lá no início, voltarmos um pouquinho antes, termos o entendimento dos planos original de Deus e o que aconteceu lá, para que nós tenhamos a plena visão do tamanho desse presente, da preciosidade desse presente, daquilo que o Senhor nos deu. Amados, lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 24 ao 31, nós temos a narrativa do 6º dia de criação de Deus. No 6º dia da criação de Deus, Deus criou todos os seres vivos. Deus então criou os seres vivos e criou o homem. No 7º dia, Gênesis 2:2, no 7º dia, Deus então descansou. O 7º dia, descanso de Deus, primeiro dia do homem. A primeira coisa que Deus requer do homem é relacionamento, intimidade, comunhão. Deus fez todas as coisas e então Ele se assentou. Ele criou o homem e agora Ele se assentou. Ele disse: vem cá, vamos ter um tempo de comunhão. Nesse tempo de comunhão,
Deus se manifesta ao homem, Deus se revela ao homem, Deus se mostra quem é Ele, Deus que é Pai, Deus que é Criador, Deus que tudo pode, Deus que criou todas as coisas. Ali, na comunhão com Deus, o homem então reconhece, tem o conhecimento de quem é Deus, que foi Deus que criou a terra e tudo que nela existe. Foi ali no tempo de comunhão do homem com Deus que ele então tem a revelação do seu propósito, porque ele estava ali, o que ele deveria de fazer, o que ele deveria de construir. Foi ali, nesse tempo de comunhão com Deus, que também o homem conheceu o caminho que deveria de caminhar. É nesse tempo de intimidade, de conhecimento, de relacionamento com Deus, é que o homem tem o despertar dos seus sonhos, dos sonhos de Deus para com Ele. O homem então entendeu, nesse tempo de comunhão, uau, eu tenho um Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e Ele tem propósito na minha vida. Ele tem propósito na minha vida. É nesse tempo de comunhão que o homem recebe a revelação daquilo que é para ele fazer, e como fazer, e pelo caminho que deve ser feito. Amém? Você está aqui comigo? Amados, nós fomos criados como um ser trino, corpo, alma e espírito. Porque assim Deus criou a terra e todas as coisas que nela existem, de forma material, existencial. Então nós temos um corpo para que tenhamos legalidade para andar sobre a terra e materializar a vontade de Deus sobre a terra. Por isso nós temos um corpo físico visível, que nos dá legalidade para estarmos sobre a face da terra. Nós somos também um ser onde nós temos a alma, onde temos a racionalidade, as emoções. E temos o Espírito, que é o elo com Deus, porque Deus é Espírito. No Espírito, na comunhão com o Pai, no Espírito, o homem recebe a revelação da vontade de Deus. Isso é visualizado, é racionalizado, que gera as emoções, que gera uma reação, que faz com que o homem seja movido, conduzido de acordo com aquilo que ele visualizou, despertado por Deus. Vocês entendem? É maravilhoso, é maravilhoso. Então o homem em comunhão com o Pai, no Espírito, desenvolve uma visão clara de sonhos, de planos e projetos na sua mente, que gera emoções, que vai reagir através de ações no seu corpo. E assim o homem vivia no início de todas as coisas, na plenitude do seu ser, como foi criado, corpo, alma e espírito. E nessa plenitude do seu ser, usando de todas as suas atribuições e realizando, materializando a vontade do Pai, ele era feliz. Ele era feliz e voltava com alegria para a presença do Pai. Amados, assim é até os dias de hoje. Nós vamos crescer um pouquinho nesse entendimento. Nós precisamos entender que enquanto o homem agia na plenitude do seu ser, corpo, alma e espírito, ele era plenamente satisfeito. Conforme nós estudamos, uma consciência plenamente satisfeita é o estado de felicidade. Felicidade. Mas todo mundo conhece a história. Nós que temos o inimigo das nossas almas, que age contra a vontade do Pai, agiu arduamente, astutamente, tentando destituir a obra do Pai. E aí entrou o pecado. Nós lemos lá em Romanos 6,
Projeta lá para mim. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Qual pecado? Qual pecado? A não observância na orientação de Deus. Deus é espírito, então era uma observação espiritual que eu deveria de cuidar. Se eu errei, o pecado é espiritual, a paga tem que ser espiritual. Então, como é a morte do meu espírito. O pecado entrou, o homem morreu espiritualmente, há consequências. Qual a consequência? Ponto 2. As consequências da morte espiritual do homem. Primeira consequência, eu perdi o elo de comunicação com o Pai. Se Deus é espírito, se eu perco a minha vida espiritual, já não tenho mais comunhão com Deus, já não tenho mais comunhão com o Pai. Se eu não tenho comunhão com o Pai, eu já não vou ter o despertar de sonhos, de planos, de projetos, de propósito na minha vida. É terrível, é terrível. Sem espírito vivificado, não temos comunhão com Deus, que é espírito. Sem comunhão com Deus, não sabemos a vontade dele para conosco. Sem saber a vontade de Deus, não cumprimos com o propósito dele nas nossas vidas. Amados, é por isso que tem muita gente que não entende mais, não vê mais sentido, mais razão de vida. Já não tem mais sentido os dias que eles são confiados sobre a face da terra. Mas é interessante que quando já não existe mais espírito, então ainda resta um ser, corpo e alma. Corpo e alma. A alma, ela sabe que o homem foi criado para ser feliz. A alma sabe que algo foi perdido. E agora, ela busca, de alguma forma, suprir essa falta. Por isso ela se torna insaciável. E o homem, com o espírito morto, ele jamais será feliz. Porque ele nunca vai estar na plenitude do seu ser sem o espírito. Então se torna uma busca incansável. A alma se torna insaciável. O corpo e a alma se tornam um ser como uma aberração sem cabeça. É por isso que vemos tantas atrocidades acontecendo, porque não sabem o que fazer, fazem o que acham que deve fazer e fazem errado, usurpando, fazendo deste mundo algo como se fosse deles, agem de qualquer forma, destruindo, como se fossem donos que nunca prestarão contas. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, amados. O homem, para construir algo, ele precisa ter o espírito vivificado, que é ter comunhão com Deus, para que seja despertado sonhos, projetos de Deus na sua vida, para que ele experimente qual boa e perfeita vontade de Deus na vida de cada um aqui. Agora, é importante entender que Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Ele jamais volta atrás naquilo que ele já estabeleceu. Quando Deus criou a terra e tudo que nela existe e deu ao homem o governo, captem isso que eu vou falar. Deus só age sobre a terra através da igreja, só age sobre a terra através do homem. Se
em alguma circunstância ainda a gente está esperando o agir de Deus, significa que quem na verdade não está agindo somos nós. Entenderam? Nós precisamos entender, nós precisamos crescer nessa revelação. E eu queria aqui, então, avançar um pouquinho, Isaías 9:6. Olha o que diz Isaías 9:2. E aqui eu quero entrar propriamente dito no escopo da minha mensagem. Isaías 9:2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Raiou uma luz. 9:6 então de novo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Coloca o Evangelho de João 11, Evangelho de João 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, Evangelho de João 11, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive em mim, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Apocalipse 1, 5 e 6, Apocalipse 1, versos 5 e 6, Apocalipse, isso, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ok, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amados, nós precisamos entender que a obra de Jesus, o presente que o Senhor nos deu, o menino que nos foi dado, o próprio Senhor Jesus, o presente de Deus que nos foi dado, é para que pudéssemos ser restituídos em duas posições: a de sacerdotes, para reinarmos sobre a face da terra. É necessário entendermos o valor, o preço pago por esse presente, um presente que custou muito caro. O Pai olhou para a nossa realidade, Ele olhou para a nossa realidade e viu o que era necessário para que fôssemos felizes, a verdadeira felicidade, a restauração do nosso espírito, a vivificação do nosso espírito. E Ele então viu que aquele presente era muito caro, mas Deus, que nos amou primeiro, Ele não poupou e pagou um altíssimo preço para nos dar esse presente. Eu pergunto para você nessa noite: você recebe esse presente? Você recebe esse presente? Esse presente foi pago de uma maneira muito cara, muito cara. Lembra do descaso do presente que eu citei aqui? Quando eu me esmero em dar um bom presente e eu dou com o intuito de que aquela pessoa seja feliz, e de repente aquela pessoa pega esse presente, se alegra no momento que recebeu o presente, mas coloca de lado. Amados, o que o Espírito me conduz nessa noite aqui é para que nós possamos meditar a respeito desse lindo e maravilhoso presente que o Senhor nos deu. O que nós estamos fazendo com esse presente? Nós precisamos entender qual foi a obra de Deus, qual foi a obra do Senhor Jesus. Que presente foi esse? Para que de fato
nós possamos corresponder à expectativa do Pai. Queridos, nós precisamos entender que a obra do Senhor Jesus, toda a obra de Jesus, ela teve um propósito. Ela teve um propósito. A palavra de Deus, segundo Isaías, mesmo o profeta Isaías, que profetizou esse lindo presente, esse menino que nos foi concedido, ele profetizou também a obra de Jesus. Ele também nos declara, passo a passo, a importância dessa obra. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo sacrifício na carne, todas as chibatadas, a cruz de espinho, tudo aquilo que Jesus sofreu no seu físico, Ele estava apagando toda e qualquer legalidade de enfermidade que porventura pudesse vir sobre o nosso físico. E nós precisamos tomar posse disso, porque já foi pago. E nós precisamos nos levantar e dizer assim: ei, enfermidade, espera aí, isso aqui não, já foi pago, Jesus já pagou, retroceda agora. A obra de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele se permitiu ser crucificado e o sangue esvair, sangue é vida, o sangue que nos lavou, que nos purificou, nos redime agora diante do Pai. Já não existe mais peso, já não existe mais pecado espiritual diante do Pai. Nós precisamos tomar posse dessa posição diante do Pai. Queridos, nós precisamos entender a obra de Jesus, o sacrifício, a morte e a ressurreição. Eu vejo nesse caminhar que nós temos, que muitas vezes você recebe o sacrifício de Jesus, você aceita, você recebe o sangue derramado de Jesus, você aceita, mas nós precisamos entender que nós precisamos aceitar também a ressurreição de Jesus, porque Jesus não está mais crucificado numa cruz, Jesus já não está mais no sepulcro, Jesus está assentado à destra do Pai vivo, aleluia. A unção de Cristo, Jesus, Ele caminhou sobre a face da terra com o nome Jesus, Yeshua, mas aquela unção, o poder de Deus que fez Ele levantar da mansão dos mortos e agora ressurreto está assentado à direita do Pai. Essa unção de Cristo torna Ele o Cristo, Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. Ele já veio e cumpriu e nos libertou de tudo aquilo que pudesse nos amarrar, nos prender, nos reter nesse mundo. Agora, a mesma unção que fez Jesus se levantar da ressurreição dos mortos está sobre as nossas vidas. Aquele que recebe esse presente pela fé nós recebemos, pela fé nós recebemos. Romanos 10:9 diz: aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca, este receberá a vida eterna. Esse receberá a vida eterna. Receba em nome de Jesus esta unção de Cristo. E agora essa unção de Cristo que está na minha vida e na sua vida tem poder de repreender todo espírito de morte e todo processo de morte. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo na tua vida nesses dias. E eu quero aqui começar a encerrar. Eu já pedi para o Ministério de Louvor estar aqui comigo. Amados, eu não sei o que aconteceu em 2020 com você. Eu não sei quais foram as dificuldades, os embates. Eu só sei o seguinte: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Foi Deus que nos criou. Ele conhece todas as coisas da nossa vida. Ele sabe exatamente aquilo que eu necessito, aquilo que você necessita. E Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já deu o melhor presente que eu e você poderíamos receber. E agora nós temos que tomar posse desse presente.
E eu quero aqui encerrar. Nós temos que, com o ponto 4 aqui dizendo, usando o presente de Deus para viver os sonhos de Deus. Recebendo o presente de Deus para viver os sonhos de Deus. Amados, nós precisamos tomar posse dessa obra de Jesus e na unção de cruz nos levantarmos com poder e autoridade, exercitarmos a comunhão com o Pai, porque Jesus em Mateus 6,6 ele nos declara, ele mostra a grande expectativa das nossas vidas com relação ao presente que Ele estaria nos dando. Ele diz assim em Mateus 6,6: mas quando vocês orarem, Ele não diz assim, se vocês orarem, mas Ele diz, quando vocês orarem. Ele demonstra aqui uma grande expectativa de que nós verdadeiramente tomamos posse dessa posição de sermos sacerdotes, de nós adentrarmos no nosso quarto, de nós termos comunhão com o Pai, e ali o Pai despertar sonhos e planos e projetos em nosso coração, para vivermos e experimentarmos da graça e do favor dEle, porque Mateus 6,6 diz assim, Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu secreto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amados, Deus quer fazer que as respostas de oração da tua vida sejam materializadas, aquilo que você tem buscado sejam materializados, porque Ele quer fazer da tua vida um resplendor da glória dEle. Amém? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.